O firmamento noturno, com suas estrelas brilhantes dispostas de forma ordenada, transmite uma sensação de serenidade. No entanto, por trás dessa aparente calmaria, encontra-se um cenário de intensa atividade. Essas estrelas estão em constante movimento, atravessando a galáxia a velocidades que alcançam centenas de milhares de quilômetros por hora. Elas não estão presas a formações estáticas, mas sim alterando continuamente seus vizinhos celestes. Felizmente, o vasto espaço cósmico permite que as estrelas da Via Láctea passem longe de nós, tornando improvável um impacto direto. No entanto, mesmo sem a necessidade de um choque físico, algumas estrelas já estão se aproximando o suficiente para causar perturbações significativas em nosso planeta. Para compreendermos como essas estrelas podem representar um perigo para nós, é preciso abordar o conceito da gravidade. A força gravitacional atrai cada partícula de matéria no universo em direção a todas as outras partículas. Nós somos atraídos por um átomo a 1 milhão de anos-luz de distância e vice-versa. Felizmente, a força gravitacional diminui à medida que a distância aumenta e também depende da massa de cada objeto. Dessa forma, os objetos mais próximos e maciços exercem uma atração mais forte, vencendo a disputa cósmica das forças gravitacionais. Assim, os corpos mais massivos determinam o comportamento dos objetos menores em sua vizinhança. O Sol representa 99,75% de toda a massa do Sistema Solar e, por isso, molda o movimento e as órbitas de tudo o que o circunda. Bilhões de anos atrás, após o nascimento do Sol, o Sistema Solar era um ambiente caótico e perigoso, onde os planetas se formaram a partir de inúmeros fragmentos que colidiam constantemente. No entanto, com o passar dos éons, um equilíbrio estável emergiu. Atualmente, a maioria dos planetas e asteroides estabeleceram-se em órbitas seguras e previsíveis em torno do Sol. Este delicado equilíbrio gravitacional permitiu que a ordem prevalecesse sobre o caos inicial, tornando o Sistema Solar um lugar mais estável e propício à vida. Em nosso Sistema Solar, temos os planetas interiores e exteriores, a cintura de asteroides e a cintura de Kuiper. E, nas regiões mais distantes, encontramos a nuvem de Oort, uma vasta esfera de cometas que orbitam lentamente na região mais fria do sistema. É crucial que esse delicado equilíbrio não seja perturbado, pois qualquer distúrbio pode gerar consequências catastróficas. Se outra estrela se aproximasse demasiadamente de nós, sua imensa força gravitacional exerceria uma atração avassaladora sobre todos os componentes do sistema solar, assim como uma criança mimada puxa tudo para si. Essa intensa atração gravitacional poderia desestabilizar a harmoniosa ordem estabelecida pelos planetas, asteroides e cometas em suas órbitas, perturbando profundamente a configuração atual do nosso sistema solar. Esse não é um perigo meramente hipotético. Cerca de 70 mil anos atrás, um sistema binário composto por uma anã vermelha e uma anã castanha atravessou nossa nuvem de Oort, causando uma intensa perturbação em sua estrutura. Esse encontro cósmico pode até ter desencadeado um bombardeio mortal de asteroides em direção ao nosso sistema solar interior. No entanto, levará cerca de 2 milhões de anos para que esses visitantes provenientes da nuvem de Oort alcancem as regiões mais internas do nosso sistema. Mas um desafio ainda maior se aproxima no horizonte. A estrela Gliese 710, uma anã vermelha com cerca de metade da massa do Sol, está atualmente se deslocando em nossa direção. Dentro de aproximadamente 1 milhão de anos, ela passará pela nuvem de Oort e se tornará o astro mais brilhante no nosso céu noturno. Esse encontro iminente com Gliese 710 representa uma ameaça significativa ao equilíbrio gravitacional que rege o movimento dos corpos celestes em nosso sistema solar. Sua passagem pela nuvem de Oort poderá desencadear uma série de eventos cataclísmicos, perturbando drasticamente a ordem estabelecida há bilhões de anos. Uma aproximação tão estreita como essa de Gliese 710 se desenrolaria ao longo de centenas de milhares de anos, perturbando significativamente as órbitas de milhões de objetos na nuvem de Oort. Se formos azarados, esse encontro cósmico poderá desencadear um novo período de intenso bombardeamento planetário, semelhante àquele que ocorreu no início da formação do nosso sistema solar. O céu noturno poderá se encher de cometas e asteroides que chuvarão sobre as regiões internas do sistema solar. Os maiores desses objetos celestes poderiam causar extinções em massa comparáveis àquela que dizimou os dinossauros, além de representar um sério risco para nossas atividades econômicas.
Mas a situação pode ser ainda mais grave. A galáxia é um ambiente intenso, onde as estrelas se aproximam umas das outras com regularidade. Assim, existe a possibilidade de que uma estrela se aproxime ainda mais do que Gliese 710, não apenas passando por nós, mas voando diretamente através do sistema solar interior. Esse cenário seria extremamente catastrófico. A possibilidade de outra estrela colidir diretamente com o Sol é astronomicamente improvável. No entanto, nossa preocupação não reside nesse cenário extremo. Se uma estrela passasse tão próxima do nosso Sol, ela poderia facilmente ejetar a Terra do sistema solar. As estimativas apontam que a probabilidade de tal evento ocorrer é de cerca de 1 em 100 mil nos próximos 5 bilhões de anos. Ainda que pequena, essa chance não pode ser descartada como absurda. Como discutimos em outro episódio, parece haver bilhões de planetas vagantes, seguindo seus próprios caminhos pela galáxia, e esse é um dos processos que pode dar origem a esses corpos celestes errantes. Então, se esse evento ocorresse envolvendo uma estrela comum do tipo anã vermelha, quais seriam as consequências para a Terra? O que aconteceria se nosso planeta fosse expulso do sistema solar? Quando a estrela invasora ingressa no sistema solar, ela surge inicialmente como um pequeno ponto alaranjado no céu, que cresce em tamanho e brilho ao longo de meses, até se tornar visível mesmo durante o dia. Ela se expandirá, alcançando um brilho muito superior ao da lua cheia, tornando-se ofuscante demais para ser observada a olho nu. O céu noturno será preenchido por um brilho vermelho ameaçador. Após alguns meses, essa estrela começará a diminuir novamente. Porém, o mesmo acontecerá com o nosso Sol. Ao longo de alguns anos, o Sol parecerá encolher lentamente no céu, e com isso, o calor e a luz que nos fornece começarão a se dissipar. Em todo o planeta, à medida que os dias se tornam mais escuros, terá início o último inverno da humanidade. As calotas polares começarão a crescer e se expandir, enquanto as plantas murcham e morrem. As florestas congelarão, e os animais serão dizimados em massa. Quando a Terra passar pela órbita de Marte, a temperatura média na superfície terá caído para cerca de menos 50 graus Celsius. Observada do espaço, a Terra começará a assemelhar-se a uma lua gelada, com sua superfície antes azul esverdeada adquirindo a pálida cor branco-acinzentada da morte. Com o colapso das infraestruturas globais, as pessoas se amontoarão em suas casas, queimando tudo o que puderem para se aquecer enquanto a temperatura continua a cair drasticamente, contando os dias até que seus suprimentos de alimentos, que já não podem ser cultivados, se esgotem. Todos aqueles que vivem na superfície estão vivendo um tempo emprestado. Quando a Terra alcançar a órbita de Júpiter, as temperaturas na superfície descerão a níveis gélidos de menos 150 graus Celsius, mais frias do que os recordes antárticos. Nesse estágio, é desnecessário dizer que quase toda a vida terá se extinguido. Sem a energia da luz solar para evaporar a água, as nuvens deixarão de se formar e o ciclo da água cessará. As calotas polares eventualmente se estenderão até o Equador, cobrindo os oceanos com uma espessa camada de gelo. À medida que mais e mais calor é dissipado, mais água congelará sob essa camada gelada. O aumento da concentração de sal nas profundezas oceânicas envenenará a maioria dos organismos que ali sobreviviam. No entanto, em torno das fontes hidrotermais, comunidades de extremófilos podem se adaptar mesmo a essas circunstâncias extremas. Nas profundezas subterrâneas, algumas bactérias permanecerão incólumes, pois ainda serão mantidas aquecidas pelo decaimento radioativo de elementos no núcleo da Terra. A humanidade não seria apanhada de surpresa por esse potencial evento de extinção. Teríamos milhares de anos de antecipação para nos apercebermos dele. Não há muito que possamos fazer para deter uma estrela, mas podemos nos preparar. A maioria de nós pereceria. No entanto, alguns milhões poderiam sobreviver em enormes complexos artificiais, alimentados por energia geotérmica, nuclear e, possivelmente, até por fusão, se aprendermos a utilizar o gelo ao nosso redor como fonte energética. Nesses refúgios, a humanidade poderia subsistir durante centenas de milhares de anos. Com o passar do tempo, nos adaptaríamos a essas novas circunstâncias, e as gerações futuras assistiriam, incrédulas, a documentários sobre a época em que possuíamos nossa própria estrela e podíamos caminhar livremente sobre a superfície da Terra. E, eventualmente, poderíamos decidir partir em busca de um novo lar.
Se a Terra tivesse a fortuna de cruzar o caminho de outra estrela com um planeta habitável, poderíamos tentar um recomeço. Curiosamente, o voo espacial se tornaria muito mais fácil na ausência de uma atmosfera. Portanto, não é impensável que os últimos sobreviventes abandonassem a Terra para trás e tentassem uma nova jornada em um novo mundo, orbitando uma nova estrela. Quiçá, um dia, milhares de anos mais tarde, os descendentes da humanidade contêm lendas sobre o passado remoto da Terra. Histórias sobre o nosso lar perdido, de um misterioso planeta gelado, flutuando solitário e vazio na escuridão do espaço. Nessas narrativas, nosso planeta de origem poderia ser retratado como um mundo fantasma, um lugar que um dia abrigou vida, mas que agora vaga eternamente, uma relíquia silenciosa da jornada cósmica da humanidade.